Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade na aula sobre números inteiros e nessa parte 2 a gente vai falar sobre a relação menor ou igual. Então vamos ver umas propriedades dessa relação. A primeira que a gente tem aqui é a propriedade reflexiva, que fala que para todo inteiro A, a gente tem que o A é menor ou igual ao A. Isso quer dizer que todo número é menor ou igual a ele mesmo, né? A segunda é a antissimétrica. Ela fala que sejam A e B inteiros, se A for menor ou igual a B e o B for menor ou igual ao A, então o A vai ser igual ao B. Porque, tipo, se um número é menor ou igual a outro e o outro é menor ou igual a esse número, então ele só pode ser o mesmo número. Essa outra propriedade é transitiva, que fala que para toda terna A, B e C de inteiros, a gente vai ter que, se o A for menor ou igual ao B e o B for menor ou igual ao C, então o A também vai ser menor ou igual a C. Essa é a transitiva. A gente tem aqui a tricotomia. Ela fala o seguinte, que dados dois inteiros A e B, a gente tem que ou A é menor que B, ou o A é igual ao B, ou B é menor que o A, né? Esse símbolo aqui quer dizer só menor. Daqui para frente a gente vai usar esse símbolo também. Além do símbolo de maior, que é ao contrário, e de maior igual. A gente não vai ficar só preso no menor ou igual, não. A propriedade A14 fala que para todo A, B e C de inteiros, se o A for menor ou igual ao B, então o A mais C é menor ou igual ao B mais C. A propriedade 15 é similar a 14, com a diferença. Ela fala que todo A, B e C de inteiros, se o A for menor ou igual ao B e o C menor ou igual a, e o C for maior ou igual a zero, então o A vezes o C vai ser menor ou igual que o B vezes o C. Porque se o C for menor ou igual a zero, ele vai inverter a desigualdade. Vamos ver essa primeira proposição, que é a proposição 5. Seja A inteiro, então, item 1, se A menor ou igual a zero, então menos A vai ser maior ou igual a zero. O item 2 é o contrário, se o A for maior ou igual a zero, então menos A vai ser menor ou igual a zero. O item 3 fala que A ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. Sempre. E o item 4 é maior que zero. É meio óbvio, mas a gente vai provar o porquê. Vamos provar o item 1 aqui. A gente tem o A menor ou igual a zero, certo? Então, a gente pode somar o oposto de A nos dois lados da desigualdade. Então, do lado de cá a gente vai ter menos A mais A, e do lado de cá menos A mais zero. Do lado esquerdo vai resultar em zero, que a gente já viu isso lá na aula passada. E do lado direito vai resultar em menos A. Para provar o segundo item, é a mesma forma do item 1. Então vou deixar como exercício para vocês aí praticar. Vamos provar agora o item 3 então. Vamos ver se o caso em que o A é maior ou igual a zero. Se o A for maior ou igual a zero, a gente pode multiplicar a desigualdade por A dos dois lados. Então a gente vai ter que A vezes A desse lado e aqui vai ter A vezes zero. Do lado de cá a gente vai ter A ao quadrado, do lado esquerdo. E do lado direito a gente vai ter zero. Então a gente chega que quando o A é maior ou igual a zero, o A ao quadrado de fato é maior ou igual a zero. Agora vamos ver o caso em que o A é menor ou igual a zero. Se o A é menor ou igual a zero, o menos A é maior ou igual a zero, que a gente viu no item 1 aqui, né? Então, nesse caso, a gente pode multiplicar por menos A dos dois lados da desigualdade, de acordo com o axioma A15. Certo? Então, do lado de cá vai ter menos A vezes menos A, e do lado de cá menos A vezes zero. Menos A vezes menos A a gente sabe que é A ao quadrado. Certo? Pelo lá na aula passada, que a gente viu aquelas regras dos sinais, a gente sabe que isso é A ao quadrado. E menos A vezes zero é zero. Então a gente chega que de fato, quando o número negativo elevado ao quadrado
também ele fica maior ou igual a zero. Então não importa, todo inteiro elevado ao quadrado é maior ou igual a zero, ou seja, positivo. Vamos provar a 4 agora. A gente vai descobrir por que 1 é maior que zero. Usando o item 3 aqui, a gente pode substituir o a por 1. Então a gente vai chegar que 1 ao quadrado é maior que zero. Mas o que é 1 ao quadrado? 1 vezes 1 dá o quê? Dá 1, né? Pelo elemento neutro. Então a gente chega que 1 é maior ou igual a zero. Mas 1 é diferente do zero. Logo, 1 é maior que zero. Então tá provado aí pra vocês porque 1 é maior que zero. Agora a gente vai precisar dessa definição aqui para provar umas proposições mais para frente. É uma definição bem importante. Vamos lá. Seja A um subconjunto dos inteiros, diz que Azão é limitado inferiormente se existe algum inteiro K, tal que para todo A pertencente a Azão, tem-se que K é menor ou igual a A. Então tá falando aqui que um conjunto Azão é limitado inferiormente se existe um número K que é menor que todos os outros elementos desse conjunto. Segundo aqui, um elemento A0 pertencente a Azão diz se elemento mínimo de Azão, se para todo A0 pertencente a Azão, tem-se que A0 é menor ou igual a A. E esse elemento é único. Então tá falando aqui, ó, esse é um elemento mínimo de Azão, ele tem que ser menor que todos os outros elementos de Azão também. A0 então tem que ser menor ou igual a A. E ele vai ser único, esse elemento mínimo, não vai ter outro. De forma análoga, a gente vai definir o conjunto limitado superiormente. Eu deixo isso também como exercício para vocês elaborar esse texto para o conjunto, para o elemento máximo de um conjunto e o limitante superior. E a gente vai denotar aqui, ó, o mínimo de A com essa notação e o máximo de A com essa notação. O princípio da boa ordem fala que todo conjunto não vazio de inteiros não negativos contém um elemento mínimo. Ele tem que ser não vazio, então, um conjunto, e de inteiros não negativos. Então, ele vai conter um elemento mínimo. E, analogamente, a gente tem que todo conjunto não vazio de inteiros não positivos ou negativos, ele vai conter um elemento máximo. Certo? Vamos ver a proposição 7 aqui. Seja A um inteiro tal que 0 menor ou igual a A, que é menor ou igual a 1, então o A é igual a 0 ou o A é igual a 1. O que está falando essa proposição? Que não existe um número inteiro entre 0 e 1. Que se tiver um número inteiro entre 0 e 1, ou ele é 0 ou ele é 1. Certo? E como que a gente prova isso? Vamos supor o contrário, vamos supor que isso é mentira, que existe um número inteiro entre 0 e 1. Então, sendo assim, a gente assume que tem o conjunto S com A pertencente aos inteiros, tal que, aqui é o símbolo de menor, coloquei errado, desculpa, aqui também é menor. Então, voltando aqui, o conjunto S tem que ser de A pertencente aos inteiros, tal que o A está entre 0 e 1 e é diferente de 0 e 1. Então, esse conjunto vai ser não vazio, já que a gente está supondo que existe esses elementos aqui entre 0 e 1. E pelo princípio da boa ordem, existiria um mínimo de S, né? Que é o elemento mínimo de S, já que é um conjunto positivo, né? E não vazio. Agora a gente tem aqui, ó, como o M pertence ao S, então o M é dessa forma aqui, o M é maior que 0 e o M é menor que 1. Ele está entre 0 e 1, aqui também ficou errado. Aqui é só menor. Então o M está aqui, ó, nesse lugar, entre 0 e 1. Usando o axioma 15, lá que a gente viu, a gente pode multiplicar essa desigualdade por M. Então a gente vai ter o seguinte. A gente vai chegar aqui, ó, que desse lado, multiplicando M por 0, a gente chega em 0. Depois, no meio, multiplicando M por M, a gente chega em M ao quadrado. E do lado de cá a gente tem M,
Então a gente tem um elemento m ao quadrado que é maior que zero e m ao quadrado é menor que m. Então a gente pode afirmar que o m ao quadrado pertence ao conjunto S. Por quê? Porque o m ao quadrado é maior que zero, né? E pela transitividade, o m ao quadrado é menor que 1. Por que isso? Porque o m ao quadrado é menor que o m. E o m é menor que 1. Então, o m ao quadrado é menor que 1. A gente pode afirmar isso. Então, a gente tem um m ao quadrado que pertence ao conjunto S e um m ao quadrado que é menor que o m. Mas está errado, porque o m é o mínimo de S. Então, isso é uma contradição. Porque não tem como ter um elemento menor que o mínimo de S. Então, de fato, não tem número nenhum inteiro entre 0 e 1. A gente prova isso dessa forma. A proposição 8 é a propriedade arquimediana. A gente tem aqui, ó, sejam A e B inteiros positivos, então vai existir um número inteiro n, positivo também, tal que algum n aí que multiplicado por A resulta em ser maior que B. Então vamos demonstrar isso. Demonstração. Vamos supor que essa afirmação aqui em cima seja falsa, que isso aqui seja mentira. Então, isso significa que para todo n inteiro positivo, a gente tem que o b é maior ou igual que o NA, para todo n, entendeu? Não tem nenhum n que multiplicado ao A faça ficar maior que b. O b é maior ou igual a n vezes A, para todo n. Então a gente tem um conjunto S aqui. O S vai ser o B menos NA, tal que o N pertence aos inteiros e o N maior que zero. O N positivo. De onde saiu esse B menos NA aqui? Dessa desigualdade. A gente vai pegar, tem o B, a gente subtrai NA dos dois lados, soma o oposto, né? Então a gente vai ter que menos NA de cá, do lado esquerdo da desigualdade. Vai ser maior ou igual NA menos NA do outro lado, zero. Então, é positivo. O conjunto é formado apenas por números não negativos, na verdade, né? Que inclui o zero também, é maior ou igual. Então, ele é não vazio, porque a gente supôs que isso seja verdade, que ele é não vazio, e ele também é não negativo. Então, pelo princípio da boa ordem que a gente viu de novo, vai existir um M que é o mínimo de S, certo? Como M pertence ao S, ao conjunto S, ele vai ser da forma M é igual a B menos RA. Por quê? R. O R é algum número pertencente aos inteiros, qualquer R, entendeu? Só para não ficar igual a N. Ele vai ser dessa forma aqui. Então, vamos supor então agora, vamos considerar esse elemento aqui, o M'. Ele vai ser o B menos R mais 1 vezes A. De onde saiu esse R mais 1? R mais 1 é só o elemento sucessor de R. A gente escolheu aqui por conveniência. Ele é sucessor de R, vamos testar com ele. Ele também pertence a S, né? Logo, a gente tem que o M', mexendo aqui, vai ser B menos R mais 1 vezes A. Então, a gente vai ser B, R vezes A da RA. E 1 vezes A. Então ele vai ser da forma B menos RA. Mas o que é esse negócio aqui? Isso aqui é M, que a gente viu lá. Então, a gente tem que o M' é M menos A. Mas a gente viu também que o A é maior que zero. Então, a gente pode afirmar que o M' é menor que o M. Certo? Porque ele é o M menos 1A maior que zero. Então, portanto, a gente tem um elemento, a gente achou que um elemento M' pertencente ao S, e esse M' é menor que o M, que é mínimo de S. Então, isso é uma contradição de novo. Então, de fato, existe um N tal que NA é maior que B. Certo? Agora vamos para a última proposição aqui. Fala que todo conjunto não vazio de inteiros limitados inferiormente tem mínimo. Então está falando que todo conjunto que é limitado inferiormente tem um mínimo. Certo? Então vamos ver a demonstração disso. Seja A tal conjunto e seja K pertencente aos inteiros, K vai ser o nosso limitante inferior,
tal que para todo A pertencente ao Azão, a gente tem que o K, que é o limitante inferior, vai ser menor ou igual a A. A representa todos os elementos do conjunto Azão. Vamos considerar então o conjunto S aqui. O S vai ser da forma A menos K com A pertencente ao conjunto A. De onde saiu esse A menos K? Dessa desigualdade aqui. Então a gente tem que... Aqui vai ser 0 de um lado, se a gente subtrair K dos dois lados, né? Dessa desigualdade. Menor ou igual ao A menos K. A gente tirou dessa desigualdade aqui. Então, a gente tem que o conjunto S é não vazio, né? Porque a gente está pegando os elementos de A. E o A é não vazio. E ele é não negativo também, porque os elementos dele são da forma A menos K. E o A menos, todo elemento A menos K é maior ou igual a zero. Certo? Que é o que eu estou falando aqui. Como K é menor ou igual a A, para todo A pertencente à razão, os elementos de S são não negativos. Que eu falei. Pelo princípio da boa ordem, de novo, esse negócio aparece toda hora. Melhor acostumando com isso. Existe um M, que é o elemento mínimo de S. Oh, a caneta não está riscando. Que será da forma M é igual a 0 menos K. 0 é um elemento aqui que peguei do conjunto azão. Tá aqui, um elemento qualquer de azão. E esse M vai ser dessa forma, A0 menos K. Para algum A0 pertencente a azão. Agora a gente vai mostrar que esse A0 que eu escolhi lá é o elemento mínimo de A. Certo? Agora a gente tem que, para isso, a gente tem que verificar que para todo A pertencente ao Azão, o A0 vai ser menor ou igual a A. Como que a gente faz isso? Vamos supor o contrário, né? Vamos supor que o A0 não é elemento mínimo de A. Então, nesse caso, existe um elemento A1 pertencente ao Azão, tal que, aqui é L, né? Não vi esse erro aqui, tal que o A1 vai ser menor ou igual a 0. A gente está supondo que o A0 não é o mínimo de A. E que existe um A1 lá, né? Menor que ele. Então, vamos somar menos K nessa desigualdade. Por quê que a gente vai somar menos K? Para ficar da forma lá do conjunto S, né? Que é um elemento A0 menos K. Então, a gente subtraindo K de K, fica A1 menos K. E de K fica A0 menos K. Mas o que é o A0 menos K? O A0 menos K a gente viu que é o M, né? O elemento mínimo. E a gente chegou aqui de novo, olha só, que tem um elemento A1 menos K que é menor que M. E não pode isso, né? Porque o M é mínimo, então é uma contradição. Então a gente prova lá, que a gente queria provar, que todo conjunto não vazio de inteiros limitados, inferiormente tem um mínimo. Que é o conjunto A, né? Que ele é limitado pelo elemento K, então ele vai ter um mínimo, A0. Prova todos. Agora eu vou resolver um exemplo aqui com vocês, um exercício. Então, vamos ver o exercício. Seja A um inteiro genérico, negativo ou positivo. Provar que se B for inteiro, ele é da forma A menor ou igual a B, que é menor ou igual a A mais 1. Isso aqui é tipo aquele que a gente viu que não tem inteiro entre 0 e 1. Só que a gente está generalizando para todos os inteiros. Então, o B vai ser ou igual a A, ou o B vai ser igual a mais 1. Então, vamos generalizar isso. Primeiro, vamos ver o caso aqui que o A é positivo. Vamos supor, primeiramente, que o A seja maior ou igual a 0. Nesse caso. Então, vamos provar aqui. Vou escrever aqui de novo, o negócio saiu. O A maior ou igual a 0. Suponha então que essa afirmação seja falsa. Suponha que existe um número entre A e A mais 1. Então a gente vai ter o conjunto B aqui, o conjunto S, desculpa, que vai ser igual a um B pertencente aos inteiros. Tal que o B vai estar entre A
e A mais 1. Esse conjunto é não negativo, como a gente definiu aqui em cima. E ele também é não vazio, porque a gente está afirmando que existe aqui ó, um B ou vários B entre A e A mais 1. Então, pelo princípio da boa ordem, vai existir um M, que vai ser o mínimo de S, e o M vai ser da seguinte forma. O M vai estar entre A e A mais 1, e vai ser o elemento mínimo de S. Usando o axioma 15 lá que a gente viu, vamos multiplicar a segunda desigualdade aqui de M por M. Então a gente multiplica M por M desse lado, a gente vai ter M ao quadrado, e M vezes A aqui vai dar MA, e M vezes 1 dá M. Agora a gente pode subtrair, somar o oposto de MA dos dois lados. Então a gente vai ficar do lado de cá aqui M ao quadrado menos MA, e aqui vai ser menor que M, que aqui não vai sobrar nada do outro lado além do M. Então, a gente chegou nesse resultado aqui, um M ao quadrado menos MA menor que M. E pela transitividade, que a gente já viu mais de uma vez, o M ao quadrado menos MA vai ser menor que A mais 1. Por quê? O M ao quadrado menos MA é menor que M, e o M lá da hipótese vai ser menor que A mais 1. Então, o M ao quadrado menos MA tem que ser menor que A mais 1. Entendido? Agora, para esse elemento de fato fazer parte do conjunto, a gente tem que provar que ele é maior que A, né? Então a gente tem que provar que o M ao quadrado menos MA é maior que A. A gente pode reescrever essa desigualdade da seguinte forma, a gente pode colocar um M em evidência. Então a gente vai ter que M multiplicando M menos A vai ser maior que A. Por que a gente pode afirmar que isso é maior que A, com certeza? Que a gente tem um M, né? E aqui a gente tem aqui que o M, a gente sabe que o M lá é maior que A, certo? Rearranjando essa desigualdade, subtraindo A dos dois lados, a gente chega que M menos A é maior que 0. Então isso daqui não vai mudar a orientação do M. Se ele for positivo, ele vai continuar sendo positivo. Então, e se for negativo, vai continuar sendo negativo. Porque esse de cá, esse aqui, é positivo. A gente pode afirmar. Então, isso de fato vai ser maior que A. Então, a gente chegou também que M ao quadrado menos MA é maior que A. Então, a gente pode afirmar que esse elemento M ao quadrado menos MA pertence ao conjunto S. Aqui, nessa linha, eu estou explicando por que é válida a igualdade. Foi o que eu falei. Logo, a gente vai ter aqui ó, um elemento M ao quadrado menos MA pertencente a S. E esse elemento, como a gente viu ali para trás, ele é menor que M. Mas o que é o M? É o mínimo de S. É uma contradição. Então, a gente prova aqui ó, que não existe nenhum inteiro entre A e A mais 1 quando o A é positivo. Agora, para provar que ele é negativo, eu vou deixar para vocês fazerem. Quando o A for negativo. Tem aqui o A menor que 0. Mas eu vou dar uma ideia de como fazer. É basicamente análogo, só que você vai usar a ideia de máximo do conjunto. Que eu falei lá atrás, o elemento máximo. É a mesma coisa, só vai mudar que vai ser o máximo. Aqui. Aí você prova também que não existe nenhum inteiro entre A e A mais 1 no caso de o A ser negativo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essa aula. E qualquer dúvida deixa nos comentários e até a próxima.